Olá, nosso espaço para conversar sobre transportes e infraestrutura. É o BNews 19 horas, que está começando agora. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a ameaçar os países que fazem parte do BRICS. Disse que vai aplicar tarifas extras de 10% e insiste que o bloco tenta tirar do dólar o status de moeda de reserva mundial. Na reportagem, você vai ver o que vem tirando do sério o republicano diante do crescimento econômico do bloco. Afinal, o que preocupa tanto o presidente norte-americano Donald Trump? America first. Será? O BRICS ganha projeção política, rivaliza com o G7 liderado pelos Estados Unidos e já representa a maior parte da economia do planeta. Para explicar essa ascensão, vamos voltar um pouco no tempo, lá para 2001. Foi nesse ano que pela primeira vez o banco norte-americano Goldman Sachs usou o termo BRIC. Projetou que esses países se tornariam líderes globais na economia nos 10 anos seguintes, principalmente a China. O que vimos foi o gigante asiático se tornando a segunda maior potência do planeta e puxando os outros países. Em 2009, os líderes resolveram colocar isso em prática e realizaram pela primeira vez uma cúpula, primeiro unindo Brasil, Rússia, Índia e China, e no ano seguinte aceitando a entrada da África do Sul no grupo. O grupo ganhou força no tabuleiro do poder global, com 40% da população do planeta. Rússia, China e Índia estavam entre os que mais desenvolviam a tecnologia. Brasil e África do Sul se consolidaram como os principais exportadores de commodities. E no ano passado, a Arábia Saudita e Irã, protagonistas no mercado de petróleo e gás, também passaram a integrar o BRICS. O grupo expandido fez o PIB do BRICS passar o do G7 no ano passado. Já representa 40% do total. Em 2024, o comércio intrapaíses somou mais de US$ 1 trilhão. E isso que causou mais incômodo nos norte-americanos. O BRICS criou um banco próprio, passou a negociar muito mais em moedas locais. E isso fez as reservas em dólares atingirem o nível mais baixo da história, ainda alto, com 58% do total. No começo eram colocados como economias em desenvolvimento com alto potencial econômico. Isso é óbvio que segue até hoje, justamente pelo tamanho de suas populações, seu território e do PIB que eles representam. Só que hoje a gente tem uma outra relação com os outros países que entraram dentro dos BRICS e hoje somam 11 membros, colocando aí o Egito, a Etiópia, o Irã, a Indonésia, os Emirados Árabes e a Arábia Saudita. A gente também tem um potencial muito grande de conseguir fazer um comércio intra-BRICS muito forte, então conseguir fazer movimentos complementares de economia e conseguir ter um processo de maior integração, isso tirando os outros parceiros associados aos BRICS, que também é super interessante quando a gente pensa no nível econômico. Esse crescimento fez outros países se juntarem ao bloco. Hoje são 11 no total, mas existem desafios. Um dos principais é o geopolítico, muita diferença entre os países, alguns democráticos e muitos ainda comandados por ditaduras. Todos defendem o multilateralismo, a abertura econômica e a reforma da governança global. Então, tirando esses 3 pontos, tem alguma chance de ter algum atrito e às vezes as declarações vão ser um pouco mais genéricas do que muito específicas, porque essa diversidade de 11 países em 5 continentes distintos vai acontecer de entrar em conflito com algum interesse local ali durante as discussões. Mas, de novo, o que é mais interessante é que, chegado a uma concordância desses países, isso se transforma tão forte pela divergência que existe entre eles, que segue como um acordo muito mais plural, muito mais representativo do que a gente pode colocar como governança, seja regional, ou seja como proposta de reforma de governança global.
E hoje à tarde, o presidente Lula respondeu novamente ao presidente dos Estados Unidos. Disse não aceitar críticas ao BRICS. De acordo com Lula, o Brasil não quer uma segunda Guerra Fria. Lula defendeu o livre comércio, democracia e o respeito à soberania dos países e reiterou que não vai aceitar intromissão de quem quer que seja nas decisões soberanas do país. As declarações aconteceram após a reunião entre Lula e o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. O presidente dos Estados Unidos anunciou nesta terça-feira que a partir de 1º de agosto, 14 países vão enfrentar tarifas mais altas, de 20% a 40% sobre as importações. Isso marca uma nova fase da guerra comercial iniciada por Trump em abril. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentou essa nova decisão do governo norte-americano. Os prazos estão sendo prorrogados, depois tem muitas idas e vindas. Nós temos que aguardar. Tem uma comissão, tem uma equipe do presidente Lula sentada à mesa com o governo americano tratando do nosso acordo bilateral. Então nós estamos focados no trabalho técnico que está sendo feito por eles. Porque se nós formos levar em consideração tudo que está sendo dito, nós vamos nos perder num discurso que pode não conduzir ao melhor resultado para os dois países. O Brasil, a América do Sul é deficitária em relação aos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm superávit na América do Sul. Eu já transmiti isso ao secretário de Estado do Tesouro americano, dizendo que não fazia sentido você tributar uma região que compra mais do que vende para os Estados Unidos. Então ele, inclusive, ficou de destacar pessoas que são as que estão à mesa com o Brasil nesse momento para tratar do assunto com seriedade. Até porque o Brasil tem relações, não é com o BRICS, o Brasil tem relações com o mundo inteiro. Estamos fechando um acordo com a União Europeia, estamos fechando vários acordos bilaterais com países do Oriente Médio, do BRICS e outros que não pertencem ao BRICS. Então o Brasil ele tem relações com o mundo inteiro. Nós não podemos, pelo tamanho, pela escala da economia brasileira, nós não podemos prescindir dessas parcerias. O Brasil colocou um aeroporto entre os 10 melhores do mundo. Veja na reportagem de Aline Beckett. O Aeroporto Internacional de Brasília é o único brasileiro entre os 10 melhores do mundo em 2025, segundo o ranking Air Health Score. Na classificação divulgada nesta terça-feira, o terminal subiu uma posição em relação ao ano passado e agora ocupa o 4º lugar no ranking global. A pontuação foi calculada com base em 3 critérios: pontualidade dos voos, qualidade dos serviços e opções de alimentação e lojas. O aeroporto de Brasília recebeu nota final de 8,47, destacando-se pela eficiência operacional e pela experiência do passageiro. A qualidade do serviço é um dos fatores mais valorizados por quem passa pelo aeroporto. O ranking também levou em conta a avaliação de mais de 13 mil usuários em 68 países. Eu já estive aqui em Brasília, nesse aeroporto, umas 3 vezes. Eu acho que pelo menos em se tratando de Brasil, se não for o melhor, eu acho que eu entre os melhores, com certeza, na questão de atendimento, dos serviços disponíveis, limpeza, organização, e não é um aeroporto tão cheio assim, igual São Paulo. Com um terminal de 120 mil metros quadrados e movimentando mais de 14 milhões de pessoas por ano, o aeroporto é o único no país com voos diretos para todas as capitais brasileiras, além de destinos internacionais como Miami, Lisboa, Buenos Aires e Cidade do Panamá. Além de Brasília, outros 2 aeroportos brasileiros também aparecem entre os 20 melhores: o Aeroporto Internacional de Belém e o Santos Dumont, no Rio de Janeiro. A Inframérica, concessionária responsável pela administração do terminal, celebrou o reconhecimento internacional e destacou o esforço constante para melhorar a experiência dos passageiros. Eu já estive em vários aeroportos, pelo mundo, e aqui é muito eficiente, é muito limpinho, é muito organizado, tudo funciona, não tem filas quilométricas para você entrar, detector de metais. Eu acho que as pessoas são respeitosas também, educadas. Então, assim, eu diria assim, nota 10. No total, 12 aeroportos brasileiros aparecem na lista dos 100 melhores.
Entre eles estão o Santos Dumont, no Rio de Janeiro, o Pinto Martins, em Fortaleza, e o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Pela primeira vez, o aeroporto da cidade do Cabo, na África do Sul, foi eleito o melhor do mundo. Em seguida, veio o aeroporto de Doha, no Catar, e em terceiro, o de Riad, na Arábia Saudita. E tem mais notícias no BNews 19 horas. 2 indígenas morreram após a queda de um helicóptero que fazia uma missão de resgate aeromédico na terra indígena Yanomami, em Roraima. A aeronave pertencia a Voar e Táxi Aéreo e sofreu o acidente no final da tarde de segunda-feira. A bordo estavam o piloto, copiloto, um servidor de saúde e 2 pacientes indígenas. As causas do acidente ainda são desconhecidas e serão alvo de investigação pelas autoridades aeronáuticas. Uma operação da Polícia Militar suspendeu as decolagens no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na noite desta segunda-feira. De acordo com a Gru Airport, concessionária do terminal, a interrupção durou 15 minutos e foi necessária por causa da presença de um helicóptero da PM na região. A operação aconteceu em 2 comunidades na região do aeroporto. No mês passado, o terminal precisou interromper pousos e decolagens por causa de drones próximos a uma cabeceira das pistas. Segundo a Polícia Militar, criminosos que integram quadrilha de tráfico internacional de drogas podem ter relação com os drones. Um homem morreu após ser sugado para o interior do motor de um avião no aeroporto de Milão, no norte da Itália. O acidente aconteceu nesta terça-feira. A aeronave havia acabado de deixar a pista com destino à Espanha, quando o homem teria corrido e acabou sugado para dentro do motor. Uma investigação foi aberta para descobrir como o homem conseguiu chegar à pista vindo de fora do aeroporto. O acidente provocou atrasos de 1 hora nos voos. E em Marsella, na França, um incêndio provocou o fechamento do aeroporto na primeira semana de férias escolares. As chamas aconteceram dias após uma intensa onda de calor que sufocou a França. O incêndio atingiu uma área de mata. O aeroporto de Marsella é o 4º mais movimentado do país. 10 voos foram desviados para outros aeroportos franceses e pelo menos 3 foram cancelados. O fogo percorreu mais de 30 hectares. Mais de 1.000 bombeiros trabalham para controlar as chamas. 5 pessoas tiveram ferimentos leves. E no Brasil, 14 voos foram cancelados e 9 desviados no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, por causa de uma forte neblina que atingiu a região na manhã desta terça-feira. De acordo com a concessionária Aeroportos Brasil Viracopos, que administra o terminal, a operação foi por meio de instrumentos até às 9h37 da manhã. As temperaturas na região de Campinas atingiram 10 graus pela manhã e a umidade se aproximou de 99%. Esse foi o motivo da forte névoa que atingiu a cidade. A gente confere agora o que mais a notícia no portal bnews.com.br. Vou aqui para o telão para interagir com vocês. A notícia vem da região sudeste. Em São Paulo, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, apresentou detalhes do programa Investe Mais Aeroportos a investidores e players do ramo aeroportuário brasileiro. A apresentação foi nesta terça-feira e aconteceu na sede da XP Investimentos. Contou com a presença do secretário nacional de Aviação Civil, Tomé Franca, de executivos, CEOs e diretores que atuam no setor. No final de maio, em entrevista exclusiva ao BNews, Franca já havia antecipado a criação deste programa, o Investe Mais Aeroportos. E na ocasião ele disse que o objetivo do programa era fomentar a instalação de terminais logísticos, hangares e empreendimentos comerciais, que vão além do transporte aéreo, como shoppings e locadora de veículos. Então é mais uma notícia importante aí para o setor da aviação civil. E o governo de São Paulo lançou nesta terça-feira o programa Trampolim. Veja na reportagem de Paulo José Ribeiro e Rodrigo Silva. A iniciativa vai integrar empresas do setor privado, associações e poder público em uma plataforma digital
criada com o objetivo de facilitar o recrutamento e seleção de profissionais com qualificação, além de promover o desenvolvimento econômico local inclusivo. A ferramenta vai disponibilizar diferentes perfis e regiões do estado de forma ranqueada e poderá direcionar esses perfis a públicos específicos. A plataforma já entra em vigor com acesso aberto para todas as empresas do estado. A cerimônia de lançamento do programa Trampolim aconteceu nesta terça-feira no Palácio dos Bandeirantes, com a presença do governador Tarcísio de Freitas. Esse plano tem gente, e a gente que quer que a gente vai ajudar a superar a dificuldade, que a gente vai ajudar a superar a pobreza. Um plano calcado nas pessoas, nas suas dificuldades. Superação SB não é um programa de benefícios. Superação SB é um convite a uma caminhada. É um convite a uma jornada, porque a gente acredita que essa jornada vai ser vitoriosa. A gente vai chegar para a pessoa e vai dizer para ela: olha, eu acredito em você. E se você não consegue andar sozinho, nós vamos te ajudar a caminhar. Nós vamos caminhar com você. O programa também é voltado à qualificação de mão de obra, com a oferta de mais de 6.700 cursos profissionais de diferentes áreas, assim como o acesso a metodologias de apoio para melhores desempenhos em entrevistas de emprego. Se você olhar em qualificação, a gente tem uma série de programas. Tem até o pessoal do Brasil Export que patrocina vários, Sebrae, Senai, Senac, nós. Então você já tem uma pulverização que é difícil das pessoas verem. A outra pulverização são as prefeituras, que as vagas elas surgem em cada município e está em cima da vocação dele. E a outra ponta é as empresas, também que fica queixando que não tem mão de obra. Então o que a gente está fazendo? E é verdade, todas as empresas que eu converso que a gente está falando de mão de obra. Então ele é um arcabouço que eu consigo trabalhar com todas as ferramentas de todo mundo. O PAT vai continuar, mas aí a gente põe as qualificações, eu consigo abrir as vagas, as demandas e as pessoas acham a vaga. Além de atuar no apoio às empresas e profissionais, a plataforma também visa ajudar no desenvolvimento de políticas públicas municipais, com o direcionamento da atuação das cidades a partir do acesso de dados de empregabilidade e do mapeamento das características das economias locais. Pela Secretaria da Mulher de Santos, para a gente é muito importante estar aqui hoje acompanhando o lançamento desse programa, porque nós em Santos temos a cidade mais feminina do Brasil. E a gente sabe que muitas vezes a mulher, ela não consegue fazer essa capacitação por conta de diversas atividades que ela tem, do cuidado com a família, então ela precisa desse apoio. O site é aberto, nós vamos divulgar, qualquer prefeitura adere, eu preciso ela aderir porque ela tem que colocar os dados de vocação dela, qual é o perfil. E as empresas têm que também aderir para poder colocar as vagas dele, né? Então nós vamos divulgar e a partir de amanhã a gente já está volumando para correr atrás de parcerias, né? Mas a gente já nasce hoje com 6.700 cursos e 1.800 vagas. A gente já abre hoje. Amanhã tem mais BNews 19 horas. Uma ótima terça-feira para você e a gente se encontra amanhã, feriado. Tchau, tchau.